Uma empresa misteriosa conquista o mundo dos videogames. Ela é conhecida como Nintendo. Mas o que é a Nintendo e por que ela se tornou uma sensação? Neste episódio, vamos descobrir os segredos por trás do sucesso da Nintendo, desde suas raízes obscuras até a criação de ícones como Mario. Por quase 100 anos, a Nintendo não teve nada a ver com jogos. Seu presidente nem mesmo jogava videogames, considerando-os uma distração inútil. Em vez disso, a Nintendo estava envolvida em jogos de azar ilegais, onde seu maior cliente era a máfia japonesa. A Nintendo também administrava hotéis sujos para encontros amorosos, onde se paga por hora, e até tinha sua própria marca de arroz instantâneo. Então, como uma pequena empresa familiar se tornou uma das empresas de videogames mais vendidas de todos os tempos, responsável por alguns dos personagens mais icônicos já criados. Neste episódio, vamos fazer uma viagem pela história épica da Nintendo, da máfia ao Mario, do jogo a Game Boy e da falência aos bilhões. Esta é a história insana da Nintendo. A história da gigante dos videogames, Nintendo, começa em uma época muito distante, quando o Japão ainda era governado por um imperador e a eletricidade era um luxo. O fundador original da Nintendo, Fusajiro Yamauchi, foi um jovem que se viu obrigado a trabalhar em uma fábrica de cimento para sustentar sua família. Anos mais tarde, aos 29 anos, ele conseguiu iniciar seu próprio negócio, uma pequena loja em Kyoto, em 1889. Nessa loja, Fusajiro produzia e vendia cartas de baralho pintadas à mão, e ele batizou seu empreendimento de Nintendo Koppai. No entanto, essa escolha de negócio era mais controversa do que aparentava. As cartas de baralho haviam sido proibidas no Japão por séculos, devido à sua associação com jogos de azar ilegais e gangues criminosas, como a Yakuza. A Nintendo encontrou uma brecha nesse mercado ao produzir cartas Hanafuda, com designs artísticos que não se limitavam a números, tornando-as uma forma de arte. Fusajiro usou sua habilidade artística para criar essas cartas à mão, com materiais naturais, incluindo tinta feita de pétalas de flores e frutas. A qualidade excepcional das cartas atraiu a Yakuza como seu principal cliente. Fusajiro logo percebeu que precisava expandir a produção e fez uma parceria com a Japan Tobacco and Salt Company, permitindo à Nintendo distribuir suas cartas em todo o Japão. A flexibilização da proibição de cartas de baralho no Japão em 1907 abriu caminho para a Nintendo se tornar a primeira empresa japonesa a produzir cartas de baralho no estilo ocidental. Assim, a Nintendo conquistou a posição de destaque na produção de cartas de baralho no país, tornando-se um negócio bem-sucedido. No entanto, a aposentadoria de Fusajiro Yamauchi trouxe um dilema para a Nintendo, já que a questão de quem lideraria a empresa estava em aberto. Esta reviravolta na história da Nintendo marcaria o início de uma jornada incrível. A sucessão na empresa familiar, Nintendo, era uma questão delicada. O fundador, Fusajiro Yamauchi, não tinha um filho para herdar o negócio, então ele orquestrou o casamento de sua filha com Sekiryo, um respeitável empresário. Isso permitiu a Sekiryo tornar-se genro da família Yamauchi e, eventualmente, o sucessor de Fusajiro quando se aposentasse em 1929. Sekiryo presidiu a Nintendo por 2 décadas, expandindo o negócio com astúcia, construindo sistemas melhores e firmando parcerias estratégicas. No entanto, como Fusajiro, Sekiryo também não tinha um herdeiro masculino para continuar o legado. A sucessão seguiu o mesmo padrão quando um dos genros de Sekiryo foi visto como o próximo na linha para liderar a Nintendo.
Mas, em 1932, esse genro repentinamente abandonou sua família, deixando seu filho de 5 anos, Hiroshi Yamauchi, como o único herdeiro masculino. Em 1949, Hiroshi recebeu a notícia de que seu avô Sekiryo estava à beira da morte após um derrame. Assim, Hiroshi, com apenas 21 anos e estudando direito na universidade, foi chamado para assumir o controle da Nintendo. Hiroshi Yamauchi assumiu a empresa que sua família fundou 60 anos antes, marcando o início de uma nova era na história da Nintendo. Sua liderança audaciosa e visionária transformaria a Nintendo de uma empresa de cartas de baralho tradicionais na maior potência dos videogames, um feito que ninguém poderia prever na época. Uma viagem aos Estados Unidos nos anos 1950 proporcionou a Hiroshi uma visão inspiradora: a popularidade dos personagens da Disney. Ele negociou um contrato de licenciamento com a Disney, permitindo que a Nintendo incluísse personagens da Disney em seus cartões de baralho. Isso expandiu o mercado da Nintendo, alcançando famílias e crianças japonesas. No entanto, Hiroshi sabia que a Nintendo precisava ser mais do que uma fabricante de cartas de baralho. Embora tenha tentado vários empreendimentos, como venda de arroz instantâneo e até rumores de hotéis de amor, essas iniciativas não foram bem-sucedidas e quase levaram a empresa à falência. No entanto, Hiroshi percebeu que a chave estava em inovação e permanecer fiel às raízes de entretenimento da Nintendo. Em 1966, Hiroshi viu um jovem funcionário chamado Gunpei Yokoi brincando com um pequeno brinquedo chamado a Mão Ultra. Fascinado pela criatividade do jovem, Hiroshi encomendou a produção em massa do brinquedo e, posteriormente, nomeou Gunpei para liderar a pesquisa e desenvolvimento. Esse brinquedo se tornou um sucesso, vendendo 1,2 milhão de unidades e salvando a Nintendo de um destino sombrio. A experiência também ensinou a Hiroshi que o futuro da Nintendo estava nos jogos. Gunpei tinha uma nova ideia revolucionária que iria moldar o destino da empresa de videogames, marcando o início de uma jornada épica que a Nintendo trilharia. A busca incessante por novos produtos quase levou a Nintendo à falência em 1973, com investimentos arriscados e projetos aleatórios. No entanto, uma inspiração inesperada surgiu a bordo de um trem-bala japonês, quando Gunpei testemunhou um empresário entretendo-se com uma calculadora eletrônica. Isso despertou a ideia de um jogo portátil que funcionasse com baterias de relógio. Em 1980, a Nintendo lançou o Game & Watch, o primeiro videogame portátil do mundo, que se tornou um grande sucesso. Mas o salto notável da Nintendo para a indústria de jogos eletrônicos ainda estava por vir. Em 1981, uma parceria com a Universal Pictures levou ao lançamento de um jogo de arcade baseado em King Kong. Embora o jogo tenha sido um sucesso, uma ação judicial da Universal por suposta violação de direitos autorais lançou a Nintendo em um impasse legal. Durante essa batalha, Gunpei Yokoi e sua equipe trabalharam em um novo jogo Game & Watch, inspirados em um desenho de Hiroshi, um carpinteiro italiano chamado Jumpman, que tentava resgatar sua namorada de um grande macaco em um canteiro de obras. Surgia aí o que conhecemos hoje como o icônico Mario Bros. O jogo, renomeado para Donkey Kong, provou ser um sucesso estrondoso e levou a Nintendo a uma vitória legal, que reafirmou seu controle sobre a criação do personagem Donkey Kong. No entanto, a Nintendo percebeu a necessidade de diversificar seus produtos e começou a desenvolver uma série de novos jogos, procurando não apenas diversificação, mas também inovação. A maior inovação da Nintendo estava à beira de se tornar uma realidade.
O desejo de Hiroshi de inovação para a Nintendo estava prestes a se concretizar. Conhecendo o sucesso da empresa nos jogos de arcade, ele se perguntou por que não levar a experiência dos fliperamas para as casas das pessoas. Com recursos substanciais e ausência de concorrência direta na época, Hiroshi lançou, em 1983, o Famicom, um console de videogame revolucionário que proporcionava a qualidade dos fliperamas no conforto do lar, incentivando experiências de jogo em família e entre amigos. Após o sucesso estrondoso no Japão, a Nintendo lançou o Nintendo Entertainment System, NES, nos Estados Unidos em 1985, marcando um ponto de virada na história dos videogames. O NES se tornou um fenômeno cultural, vendendo 1 milhão de unidades até 1986 e cativando uma audiência completamente nova. A abordagem de Hiroshi era única. Ele queria que a Nintendo não apenas criasse jogos, mas que eles durassem. Assim, estabeleceu um programa rigoroso que controlava a quantidade de jogos permitidos no sistema a cada ano e implementou testes de qualidade severos, garantindo que somente os melhores jogos chegassem às mãos dos jogadores. Ele queria que a qualidade fosse a pedra angular da Nintendo, e os jogos da empresa se tornaram sinônimos de excelência. Hiroshi também via os videogames como entretenimento para todas as idades e trabalhou para mudar a percepção de que eram apenas para crianças, tornando-os uma forma de arte e entretenimento para todas as gerações. Sua inovação e dedicação deixaram um impacto duradouro na indústria dos videogames. Isso tornou a Nintendo uma empresa líder que ainda mantém sua missão de proporcionar entretenimento para famílias em todo o mundo. A qualidade do Super Mario transformaram o NES e Mario em ícones da cultura pop, estabelecendo a Nintendo como uma líder na indústria de videogames. A década de 1980 trouxe uma revolução na indústria de videogames, com a transição dos fliperamas para consoles domésticos como o Atari. Contudo, a proliferação de empresas e a inundação do mercado com consoles e jogos de baixa qualidade em 1983 resultaram em uma crise nos Estados Unidos. Mas a Nintendo tinha tudo sob controle. O lançamento do NES, Nintendo Entertainment System, nos Estados Unidos, foi uma jogada brilhante. A Nintendo não apenas investiu em campanhas publicitárias, mas também reconheceu a importância da influência cultural dos videogames, alavancando sua popularidade entre as crianças. A Nintendo também transformou o ambiente de venda dos consoles, oferecendo às lojas de brinquedos a oportunidade de testar os jogos antes de comprá-los. Isso convenceu as lojas a destacar a Nintendo, o que passou a ser exibida em locais de destaque nas lojas de brinquedos, mostrando que era voltado para as famílias. A Nintendo rapidamente resgatou a indústria de videogames e reiniciou o mercado de consoles. Em 1986, Hiroshi Yamauchi, presidente da Nintendo, foi nomeado o homem mais rico do Japão pela Forbes. A Nintendo continuou a lançar jogos populares, incluindo The Legend of Zelda, Metroid, Kid Icarus e Castlevania. Isso fez com que conquistasse a lealdade dos jogadores e se tornasse a maior empresa de jogos do mundo, com quase 90% dos jogadores americanos possuindo pelo menos um. A era de ouro dos videogames estava no auge, com a indústria faturando mais de 4 bilhões de dólares por ano na virada de 1988. Dois momentos marcantes na história da Nintendo e dos videogames se entrelaçam. A traição da Sony com a Nintendo foi um divisor de águas. Inicialmente, o presidente da Nintendo, Hiroshi, colaborou com a Sony para desenvolver um novo periférico para o Super Nintendo Entertainment System, Super NES.
visando adicionar a capacidade de leitura de CD-ROM ao console e abrir novas possibilidades para os jogos. Entretanto, as relações entre as duas empresas deterioraram-se à medida que o projeto avançava. O ponto de ruptura ocorreu quando Hiroshi percebeu que o contrato assinado com a Sony concedia à empresa japonesa um controle significativo sobre os jogos que seriam lançados no novo sistema, gerando preocupações de que a Sony poderia monopolizar o mercado de jogos. Hiroshi tomou a decisão de romper o acordo e procurar uma nova parceria com a Philips. Essa decisão desencadeou um dos momentos mais dramáticos na história dos videogames, quando a Sony surpreendeu ao anunciar, durante a Consumer Electronics Show, CES, de 1991, que estava desenvolvendo seu próprio console de videogame, o PlayStation, sem o conhecimento da Nintendo. Essa traição marcou o início de uma rivalidade intensa entre as duas empresas, que competiriam pelo domínio da indústria de jogos nos anos seguintes. O Sony PlayStation acabou se tornando um grande sucesso, graças à sua jogabilidade inovadora e à ampla variedade de jogos, enquanto a Nintendo lançou o Nintendo 64, mas não conseguiu recuperar a supremacia que havia desfrutado durante a Era de Ouro. Apesar da intensa concorrência da Sony, a Nintendo não se abateu. Lançaram o Game Boy, um console portátil que se tornou um grande sucesso, oferecendo novas experiências de jogo para jogadores em movimento. Com jogos como Pokémon, o Game Boy se tornou um fenômeno cultural e um dos sistemas mais vendidos de todos os tempos. Além disso, a Nintendo continuou a inovar no mercado de consoles domésticos. Em 2006, lançaram o Nintendo Wii, que revolucionou a forma como as pessoas jogam videogames com seu controle de movimento. Atraíram jogadores casuais e reacenderam o interesse por jogos em família. Continuaram a criar franquias populares, como Mario, Zelda e Metroid, cativando jogadores com jogos inovadores e envolventes. A Nintendo, com seu legado de inovação e criatividade, continua a desempenhar um papel fundamental na cultura pop e na indústria de videogames. Suas criações, como Mario, Zelda e Pokémon, transcenderam as fronteiras dos jogos, tornando-se ícones culturais. O que você acha que torna os personagens e jogos da Nintendo tão duradouros e queridos por pessoas de todas as idades? Como você acredita que a Nintendo moldou a forma como vemos e interagimos com a cultura pop e os videogames? Deixe sua opinião nos comentários e, se quiser, deixe uma sugestão de tema para os próximos vídeos. E se você gostou desse episódio, não esquece de ativar as notificações para não perder os próximos.